E vamos lá, em teoria de voo, nós vamos levar cerca de ou 5 ou 6 aulas para concluir essa apostila, e é uma semana e um dia. E o nosso curso é de 2 meses. Então o que acontece? Acontece que se você não estudar mais teoria de voo, vocês vão esquecer tudo. Mas estou sendo bem claro, vocês vão esquecer tudo. Então qual que é a nossa metodologia? Após o término de teoria de voo, vocês vão fazer pelo menos um simulado por dia. Eu não estou pedindo 10 simulados, eu estou pedindo um simulado. Um simulado são 20 questões. Essas 20 questões geralmente você não gasta mais do que 15 minutos para fazer. Então vai ser na hora do almoço, na hora que você puder, antes de dormir, sei lá, na hora que você acordar. Eu peço pelo menos um. Você pode fazer 5 se você quiser, tudo bem? Isso vai fazer com que vocês não esqueçam tudo que vocês estudaram. E como o site que eu vou indicar, mas é uma indicação assim, quase como uma venda casada, mas é a pior venda casada do mundo, porque eu não ganho nada com isso. Tá? Ó, esse site, depois eu mando para vocês, é o site da Aerosimulados. Vocês têm pacotes aí que vão variar ou de R$50 ou de R$20. Eu recomendo o pacote de 100 simulados. Dá para vocês aproveitar o curso todo com ele. Vocês vão pagar aí, geralmente uns R$89. Tem época que ele dá promoção também. Por enquanto não precisa comprar, tá? Não precisa ser agora, pode ser no final dessa nossa primeira matéria. Aí vocês vão adquirir. Qual que é a vantagem disso aqui? Ele é o simulado, é o site, é a plataforma que tem os simulados que mais se aproximam da banca da ANAC. Então, a probabilidade de você ir lá na ANAC e falar assim, Rafael, foi tudo igual, não veio nada de diferente, eu consegui responder tudo com tranquilidade, é muito grande. Ele é obrigado a ter tudo isso? Não, claro que o sistema da ANAC é um e esse sistema deles é outro. Então, essa é a nossa metodologia para que você não esqueça aquilo que você for estudando. A quantidade de matéria e de assunto que vai ser colocado para vocês não é pequena. Então, esse tem que ser um compromisso de vocês, tá bom? Durante o dia a dia normal nosso, hoje, por exemplo, vai acontecer, enquanto vocês estiverem indo embora para Dracena, para Irapuru, eu estarei aqui mandando mais umas questõezinhas. Eu vou mandar um PDF para vocês no nosso grupo e vou selecionar algumas questões. Nesse PDF que eu vou mandar, tá tudo embaralhado os assuntos. Então eu vou escolher, faça a questão 5, a questão 7, a questão 9. Sempre assim, umas 8, 9, nunca passo de 10 questões que devem ser feitas antes de vocês dormir. Isso é um pouco de neurociência. Isso vai ajudar a fixar o conteúdo que vocês estudaram aqui em sala de aula. Então, antes de dormir, vocês têm um compromisso que é fazer essas questõezinhas, tá? Essas questões não são do Aerosimulado. Por quê? Porque eu não vou jogar todos os ovos numa cesta só, tá? Então, eu me cerco de todos os lados. Se você falar assim, nossa, chegou lá, estava diferente do Aerosimulado, mas bateu com aqueles exercícios que a gente foi fazendo durante a aula, eu me cerco de todos os lados, beleza? E parece ser uma coisa muito simples, 15 minutinhos, eu mato isso aqui, tá? Só que aí vem a segunda matéria, vem conhecimentos técnicos, que eu vou entregar o material para vocês no dia que a gente for começar, tá? A cada matéria eu vou entregando para vocês as apostilas. Depois que a gente estiver terminando... Oi, pode falar. Deixa eu te perguntar, tem previsão para prova já? Previsão para fazer a prova? Cara, assim, hoje o sistema de marcação de banca é pela FGV e é bem dinâmico, é bem rápido, tá? Tem casos de alunos que terminam o curso e conseguem marcar essa prova para uma semana depois. É uma questão de demanda, eles têm lá uma quantidade de vagas disponíveis, mas o nosso curso, a duração média é de 2 meses e quando a gente estiver na metade do curso ou, sei lá, faltando uma matéria, faltando 2 matérias,
vocês já podem pedir para a gente marcar essa banca e aí fica ao critério de vocês. Vocês têm que estar, assim, indo bem nos simulados. O legal do aerosimulado é que ele fica registrado lá, ele tem informações gráficas para que você veja o seu desempenho, que você está acertando tantos por cento das últimos simulados. Então, quando você sentir à vontade, fala assim, pô, estou acertando acima de 80% no aerosimulado, você está liberado para fazer a banca que você vai passar. Essa é a vantagem de ter os simulados à sua disposição, tá? Quando a gente terminar conhecimentos técnicos, meus amigos, vocês vão ter que fazer pelo menos um de teoria de voo e um simulado de conhecimentos técnicos. Então, agora serão 2 simulados por dia, no mínimo. Eu peço no mínimo, tá? E depois vem a casca grossa aí, que o pessoal reclama. Meteorologia. Por que a meteorologia é a terceira matéria? Porque se eu colocasse ela em primeiro, vocês não voltavam amanhã. Não, sacanagem. Não é por isso não. É uma escada, né? E tem muita coisa que a gente estuda em teoria de voo e em conhecimentos técnicos que depois vai aparecer em meteorologia e vai fazer sentido, tá? A gente vai estudar altímetro lá em conhecimentos técnicos e quando a gente fala de altimetria lá em meteorologia, opa, aí a coisa faz sentido, tá? Muitos assuntos, às vezes você vai lá em São Paulo, curso lá em São Paulo no Campo de Marte é de pelo menos 6 meses, tá? Esse curso que vocês vão fazer em 2. Por quê? Porque os caras vão, cara, trabalhar naqueles livros que são os clássicos, são os livros que eu me inspirei para escrever esse material, são ótimos, não estou dizendo que são ruins não, são excelentes, mas tem muita coisa e muitas dessas coisas não caem na banca, então vamos se concentrar naquilo que vocês vão precisar, tanto para a banca quanto para o voo prático. Então, isso aí não dá para correr não. Quando você terminar a meteorologia, então vocês terão 3 simulados para fazer todos os dias. Depois a outra que eu considero também chatinha, regulamentos. Por quê? Porque eu não gosto de regras, já que eu vou cuspir regras em cima de vocês. Mas é aquilo que é essencial para que vocês possam realmente voar. Vocês vão voar na prática, então você vai montar no avião e você não vai lembrar nada do curso teórico, dificilmente, porque você fica tão dominado pela adrenalina de ter que comandar o avião que dificilmente vocês vão lembrar de alguma coisa. Mas depois, com a experiência, as coisas vão se acalmando e aí aquele conhecimento que vocês têm de teoria vai refletir num voo melhor, num voo seguro para vocês. E para a gente finalizar, eu coloquei uma letra tão grossa aqui. E a última matéria que a gente vai estudar será navegação. Em navegação tem bastante cálculo, tá? Tem bastante continha, tem bastante coisa teórica, mas tem muito cálculo também. Enfim, quando a gente terminar o curso, você vai fazer 5 simulados por dia, pelo menos um de cada matéria. E se você não fizer isso, das duas uma, ou você é um gênio e aí você tem tudo na memória e você não esquece nada e perfeito, seja feliz. Eu te odeio, mas seja feliz. Agora, se você é um mortal e precisa estudar todo dia para não esquecer as coisas, é isso que vai assegurar que vocês não vão esquecer os assuntos. Se vocês deixarem de fazer uma semana simulados e pegar para fazer, vocês já vão ver o tanto que vocês vão piorar. Porque as informações, gente, é detalhe, é você memorizar que lá no campo do plano de voo você tem que informar uma variação de 5%, não é 6, não é 7, não é 5. E tem uma outra coisa que é 10 nós, e você tem que gravar que é 10 nós. E se você não gravar, você erra. Vocês entenderam? Então existem coisas assim, muito minuciosas que se você não estiver vendo toda hora, você vai esquecer. E foi um combinado que eu fiz com a turma passada, foi a turma VIP, que começou em novembro. Foi assim, seus miseráveis, vocês me forçaram a abrir uma turma para 3 alunos em novembro, ou seja, pegou Natal, pegou Ano Novo. Mas qual foi o combinado? E eu imagino, a gente nunca força vocês a nada, mas a gente deixa assim a nossa experiência do dia a dia. Terminou esse curso, fazendo ele do jeito que eu estou explicando para vocês,
vocês já vão ter muito conhecimento. Marquem a banca. Se você achar que você ainda precisa de mais um talento, marque ela para daqui 40 dias. Se você acha que, pô, tá legal, tô afiado, tô indo bem, vou marcar para daqui uma semana, marca. Mas marca. Vou ter que marcar na outra semana acabar o curso e marcar na outra. Cara, cada um vai ter, isso aí é uma coisa pessoal, mas é importante marcar. Numa turma que a gente teve no começo do ano passado, em janeiro do ano passado, tinha 2 rapazes, os caras estavam indo muito bem nos simulados. Eu aplico simulados no final de cada matéria aqui para vocês fazerem também. Eles estavam indo muito bem, você entendeu? O que aconteceu? Não, eu vou esperar minhas férias. Eram caras que trabalhavam o dia todo e vou esperar minhas férias para fazer a banca. Só que aí pegou Covid, a mulher pegou Covid, o filho pegou Covid, aí o patrão mandou ele ficar 2 semanas fora. Sabe esse tipo de coisa? Aí, Rafael, eu não fiz o simulado das semanas que eu fiquei fora. E aí quando ele pega para fazer um simulado, ele toma uma surra tão grande que aí o cara desanima. Então aqui eu vou convidar vocês a entrar numa batalha. É uma batalha aí de 2 meses a 3 meses até que vocês possam fazer a banca. Até lá, vocês têm que ter muito foco, senão não dá certo, tá? Eu já sou bem claro assim, para não falar que foi iludido. Não são assuntos tão complexos, não é tanta coisa difícil, eu não vou fazer nenhum cálculo diferencial integral aqui de matemática para vocês, mas é muita informação, isso eu não posso diluir, não tem como, tá bom? Eu vou falar besteiras, eu vou pedir licença para as meninas, porque eu sou um cara geralmente assim, no meu dia a dia normal, eu sou um cara muito respeitador e tal, eu tenho menina, eu tenho filha, mas aqui algumas coisas eu falo umas abobrinhas para facilitar a memorização, tá? Então, vou pedir licença poética e professor, que se dane, eu falo o que vier na telha, tá bom? O fato de vocês serem meninos não vai mudar em nada o ritmo da minha aula. Bom, tá aí então. Vocês entenderam o que é o nosso método, como é que vocês vão fazer para colocar tanta informação na cabeça, é informação com força. Alguns de vocês aí, o Renan, por exemplo, já esteve aqui hoje, já tem uma noção, já estudou por conta própria um bom tempo. O João também já pegou o EAD lá, né, daquela plataforma que o pessoal tem. Estou até com o seu material aqui, João. Então vocês têm noção do que se passa e para os que não têm vão começar a ter já. Essa aeronave aí é uma aeronave da Segunda Guerra Mundial, tá? É um avião chamado Spitfire. É um avião que eu mais gosto na face da Terra, tá? Eu acho ele lindo, eu acho ele bonito. Ele tem um histórico, no momento acho que mais sombrio da época, né? Até hoje pelo menos, porque a Rússia lá querendo levar a gente para a Terceira Guerra Mundial tá meio complicado, mas na hora mais sombria, quando uma pequena ilha lá em Inglaterra era o único que se opunha contra o Hitler, essa aeronave, os seus pilotos, porque asseguraram o nosso mundo livre como nós temos hoje, tá? Essa aeronave aí foi responsável por provocar uma derrota muito forte da Luftwaffe, que é a Força Aérea da Alemanha, e assim a Alemanha nunca teve condição de invadir e dominar a Inglaterra. Então essa é uma aeronave que eu gosto muito, apesar que no simulador eu vou contra ele, mas é porque ele é muito bom e eu gosto de derrubar os bons, né? Ali tem os meus brinquedinhos, né, de simulador de voo. A gente usa aqui porque o pessoal que está aqui presencial, eu posso levar vocês no hangar e mostrar certas coisas de superfície de comando que a gente vai estudar, mas o pessoal do online não tem essa mesma facilidade, então eu tenho o simulador de voo instalado no computador, mostro para eles usando os meus manches, aqui, meu acelerador, e no final da aula, aí eu levo vocês lá no hangar, porque, né, vocês têm uma vantagem que o pessoal não tem, mas para efeito de banca, para efeito de aprendizado, vocês não vão ficar perdendo, vocês não vão perder em nada, tá? Bom, já falei pra caramba, agora é pau no gato, hein, tá? Vocês vão acompanhando comigo aí, algumas coisas já estão em negrito na apostila, porque o que tiver em negrito aí, a gente vai reforçar esse negrito com o seu marca-texto, como você achar melhor, porque geralmente como isso vai ser cobrado na banca. Eu uso as mesmas palavras às vezes, eu transformo questões, perguntas que aparecem no aerosimulado em texto, tá? Então eu falo, ó, grifa isso aí porque cai desse jeito, é o máximo que eu posso fazer para mastigar para vocês.
A gente começa uma aula chata hoje, tá? Porque é uma aula é um resumo de matemática e física. Não tem jeito, alguns conceitos vão ser cobrados de vocês, mas aqui ele nunca vai pedir para você calcular nada lá da física, do trabalho, da potência, aquelas coisas da escola, não vai cair nada daquilo, mas vai cair o que é. Ele não vai perguntar, bom, ele pode pedir relações entre velocidade, distância e tempo, que a gente resolve com regra de 3, mas cai-se muito texto. Por exemplo, o que é velocidade? Velocidade nada mais é do que a distância que você percorre dividida pelo tempo que você gasta, tá? Essa é a definição de velocidade, por isso que você falou a vida inteira quilômetros por hora. O que é por? O que é essa barra? Essa barra é divisão. Isso aqui é uma conta de matemática. Para chegar na velocidade, você divide, essa barra é uma barra de divisão, você divide uma distância pelo tempo que você gasta. Então, se a distância é muito, sei lá, eu pego uma distância muito grande e gasto muito tempo para mim percorrer essa distância, então minha velocidade vai ser bem pequena. Agora, pega essa distância e cumpra essa distância, percorra essa distância num tempo pequenininho. Isso vai fazer com que a velocidade seja grande. Por exemplo, eu posso ir daqui a São Paulo de Boeiro. Boeiro é o nosso avião, né? O avião nosso de instrução. Tudo bem, eu vou gastar tipo 7 horas para chegar em São Paulo. Tudo bem. Aí eu pego um Phenom 100 da Embraer, um jato, e eu vou gastar 40 minutos para percorrer a mesma distância. Qual que é a conclusão óbvia? A conclusão óbvia é que o Phenom 100 ele voa quase 900 km por hora. Ele é muito mais rápido que o Boeiro, por isso que ele vai fazer essa distância num tempo bem menor, beleza? Então, na banca ele vai te perguntar o que é velocidade. O que é velocidade? Eles usam palavras diferentes aí, ó. Razão. O que é razão? A explicação está dentro do parênteses. Razão é uma palavra, é um termo que a gente usa na matemática para explicar uma divisão, mesma coisa, entre a distância percorrida e o tempo gasto. Como que a ANAC pode tentar te sacanear? Ela fala assim, a distância, o que é a distância? Aí vem as alternativas. Ela fala assim, é o tempo dividido pela distância. Então, cuidado, é a distância dividida pelo tempo, simples, beleza? Vai tentar confundir vocês com aceleração, com força, com Newton. Não, o que é velocidade? É a distância, é a divisão entre a distância percorrida e o tempo que você gastou. A gente pode falar de velocidade do avião em km por hora, sim, tá? Em nós, que é a milha náutica por hora, tá? Quando a gente fala assim, né, tantos nós, esses são os dois valores de referência que deveriam ser utilizados. Existe uma convenção, né, na aviação do mundo inteiro seguir as mesmas regras, né, a ICAO, mas o americano e o inglês está muito arraigado nele a milha, que é o que vocês escutam lá quando você assiste Velozes e Furiosos. O cara, estou a tantas milhas, né? É muito enraizado no cara que tem uma cultura aí anglo-saxônica, né? O inglês, o americano, o australiano, a milha. E os aviões que mais foram produzidos na face da Terra são de origem americana ou inglesa. Então, quando você pega o velocímetro do Boeiro, tem lá medindo em milhas. Então, pô, mas paciência, cara. Os caras têm o poder na mão, né? E quem constrói do jeito que ele quer. Tá? Então, olha lá, milhas terrestres. Então, existem dois tipos de milhas, hein? A milha terrestre e a milha náutica. Náutica porque água, não é isso? A milha náutica ela é maior do que a milha terrestre. A milha náutica é equivalente a 1.852 metros. Está tudo escrito aí na tabelinha abaixo, tá? Não precisa anotar, não. A milha terrestre é 1.609 metros. Então, a milha náutica, como você vai trabalhar, né, no oceano, sei lá, vai cruzar o oceano, então ela tem um valor um pouquinho maior. Existe uma outra forma de você medir velocidade, que é essa aqui, ó. FT é a sigla para pés, tá? Do inglês lá do feet, tá? Então, FT/minuto representa
pés por minuto é uma velocidade utilizada para descrever a razão de subida ou de descida de um avião. Essa velocidade não se confunde com a velocidade com que o avião está voando em linha reta. Se o avião estiver subindo ou descendo, então ele vai apresentar, tem um instrumento que ele indica quantos pés por minuto você está subindo ou descendo. E isso a gente vai aprender na prática lá. Se você quer fazer um voo nivelado, o climb, que é o nome desse aparelho, ele deve ficar zerado, ele vai permanecer zerado. Se você puxou o manche para trás e colocou o avião numa atitude de subida, então esse climb vai ficar positivo, ele vai indicar lá 100 pés por minuto, 200 pés por minuto. Se você estiver descendo, a mesma coisa, tá? O nariz do avião, galera, é um péssimo conselheiro. Às vezes você pode estar com o nariz apontando para cima e ele está em descida. Se vocês repararem bem, aqueles pousos de Boeing, né, que você já... na última hora o cara não está com o narigão levantado, né, e ele está descendo. Então esse instrumento, né, vai estar mostrando uma razão de descida negativa. Alguns dos procedimentos que você for fazer vai pedir, desça uma razão de descida de 400 pés por minuto. Então você coloca lá, põe ele para descer, vai olhando no instrumento para não descer nem a menos nem a mais, tá? Esses valores vocês deverão memorizar, tá? Eu já comentei e vocês devem memorizar. Em navegação costuma cair friamente assim: quanto equivale uma milha náutica? Então você vai responder 1,852 quilômetros ou 1.852 metros, dá na mesma, tá? Se vocês quiserem completar aí na frente, ou 1,852 quilômetros ou 1.852 metros. Como eu tenho a minha lousinha, eu gosto de fazer assim, captura de tela. Opa. Ô, Rafael, deixa eu perguntar, na prova, você pode fazer com calculador ou tem que ser tudo manuscrito? Ótima pergunta. Se vocês esquecerem de levar a calculadora para fazer a banca da ANAC, vocês vão levar tanto o peteleco da minha pessoa, entendeu? Não pode levar a calculadora, tá? Não precisa fazer nada de cabeça, não. E é uma coisa, assim, importante. Não esquece a calculadora, pelo amor de Deus, tá? Então, não pode ser HP, não pode ser científica, tem que ser aquela do Paraguai, que quando você liga faz aquele barulhinho infernal, pi, 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 e aí você fica incomodando os outros candidatos, sabe? É muito massa. Então, olha lá, aqui está escrito em quilômetros, eu vou escrever aqui também, na sequência, 1.609 metros, 1.852 metros. Aqui já está em metros, não precisa mudar. Esse é o famoso pé, né? Um pé equivale aí, basicamente 0,3048 metros. Pode colocar 30 centímetros, tá? Aproximadamente aí 30 centímetros. Em meteorologia, eles fazem uma conversão até mais simples, que aí eu mostro para vocês quando chegar lá na frente, tá? Para a gente calcular a altura de nuvem, uma série de coisas. Aqui tem alguns exemplos, tá? Esses aqui eu vou fazer para vocês. E depois, não tem nem como exercício isso no material, porque eventualmente vai aparecer, às vezes, principalmente lá em navegação. Então não adianta nem forçar muita amizade com esse assunto aqui agora. Deve estar pequeno pra caramba aí pra vocês, né? Bom, deve ter melhorado. Transformar 50 milhas terrestres em quilômetros. Deixa eu colocar isso aqui mais fino, senão não vou dar conta de resolver não. Para que você resolva uma regra de 3... Oi, alguém falou comigo? Pra gente aqui, pelo menos pra mim, não tá aparecendo nada. Nada? Não, só você aqui.
E aí? Agora sim. Apareceu a lousa aí agora? Agora beleza. Enquanto a gente estava acompanhando no material não fez diferença, mas é isso aí, ó. Essa é minha lousa, tá? Por que a gente fala regra de 3? Porque a partir de 3 informações conhecidas, você vai determinar uma quarta. Então, a partir de 3 valores conhecidos, eu vou calcular uma quarta, que é o que o exercício pede. Você sempre que vai fazer uma regra de 3, tem que partir de um conhecimento prévio. Ele está pedindo para a gente transformar milhas terrestres em quilômetros. O que eu acabei de aprender entre essas duas unidades de grandeza? Eu acabei de aprender que uma milha náutica, a milha terrestre aqui no exercício, né? É ST. Statute mile, é uma abreviação em inglês, tá? Equivale a 1,609 km. Se você não começar a regra de 3 por essa informação, você não vai conseguir fazer ela nunca. Então, falou de milha terrestre, de quilômetros, já escreve o que você sabe sobre isso. O que ele pede para você fazer conversão? 50 milhas terrestres. Então, eu vou escrever os 50 embaixo das milhas terrestres. Muita gente erra colocando esses 50 do lado de cá, do lado direito. Ele vai errar por quê? Porque você não pode misturar. Milhas embaixo de milhas, quilômetro embaixo de quilômetro. Aí entra aí o xizinho que todo professor de matemática gosta de brincar, tá? Mas poderia ser qualquer letra. A partir daqui vem um truque do professor de matemática para você não ficar sofrendo, tá? Você vai fazer isso de uma vez só. Vou abrir minha calculadora aqui. Eu quero que vocês observem a regra de 3 montada. E aí, olha só. Eu estou mostrando para vocês uma diagonal que só envolve números. Só tem números, não tem letra. O que você vai fazer? Você vai multiplicar esses dois. Só isso. Ó. Nesse caso, 50 vezes 1,609. O resultado deu 80,45. Você vai dividir pelo terceiro número que aparece nessa regra. Nesse caso, dividir por 1 é uma coisa idiota. Ninguém vai dividir por 1 porque não vai mudar nada. Mas quando a gente fizer outras regras de 3 com outros valores, vocês podem usar esse princípio que funciona, tá? Então não precisa ficar escrevendo equação, nada disso. Pega lá, montou a regra de 3, pega a perna que só tem número e multiplica. Só vai sobrar um número nessa regra de 3. Aí você divide por esse cara. Tá pronto. O resultado já é o cálculo prontinho da regra de 3. Você fez de uma vez só. Tá? Uma multiplicação e uma divisão. Fechou? Nesse caso deu 80,45. O que? Quilômetros ou milhas? Quilômetros. Por quê? Porque o x está embaixo dos quilômetros. É o que o exercício pedia para a gente calcular, né? Outras coisas que eu gostaria que vocês abrissem a mente. Agora vocês já sabem que 50 milhas terrestres não é nem maior e nem menor do que 80,45 quilômetros. Eles são exatamente iguais. Mas em quilômetros eu vou sempre precisar de uma quantidade, um número maior. Por quê? Porque uma milha é uma distância maior do que 1 quilômetro. Tá? Então, estou fazendo uma conversão. Tenho lá 100 milhas. O resultado pode dar 90 quilômetros? Jamais. Ele, sei lá, pode dar 150, 200, 300, mas tem que ser um valor maior. Beleza? Ótimo. Põe um pouco disso aqui, cara. Eu nem perguntei se eu podia apagar. Ignorante pra caralho. Isso aí, ó. Tecnologia na veia. O segundo exercício. Muita dificuldade com matemática, então eu estou um pouco perdido, sim. Tá perdido? Vamos fazer o segundo aqui mais devagar, então, um pouquinho. Ó. Vamos transformar 27 milhas náuticas em quilômetros. A gente tem que partir desse princípio aqui, ó. Olhar na apostila. Você tem que decorar, não tem jeito,
que 1 milha náutica é igual a 1,852 quilômetros, entendeu? Essa informação vai ser a primeira coisa que eu vou escrever na hora de resolver. Essa tem que ser memorizada, não é para ser entendido. Você tem que decorar isso aqui e acabou. Beleza? Beleza. Então vai lá. Milha náutica em quilômetros. Eu vou escrever que 1 milha náutica corresponde a 1,8. Deixa eu colocar em preto isso aqui, cara, que eu acho que vai ficar um pouco melhor para vocês entenderem. 1 milha náutica corresponde a 1,852 km. Tá montado. Eu preciso dessa informação. Agora, esses 27 aqui, João, eu vou escrever ele embaixo do número 1 ou embaixo do número 1,8? Número 1 do lado N, né? Isso, por quê? Porque está escrito 27 milhas náuticas, né? E agora a gente completa com X. Agora, João, você vai fazer uma coisa. Você tem uma calculadora aí no alcance da sua mão? Pai, tô no celular, aí o celular tá na videochamada. Não tem a calculadora aí do Paraguai aí, não? Na Vou sua pegar casa? uma. Pega uma calculadorinha aí. Só isso. E dividido por 1, né? Aqui não adianta, nem precisa. Mas é isso aí. Rafael, milha náutica, Ah, pode tanto escrever como NM quanto KT, né? não, são coisas diferentes. O KT é medida de velocidade. Voltei. É quantas milhas náuticas você percorre em 1 hora. A milha náutica é uma unidade de distância. Beleza? Ficou claro Beleza. aí? Isso é boa pergunta. João, tá comigo? Tô aqui. Então vai lá, ó. A regra de 3 a gente resolve sempre multiplicando em cruz. Ó, tô desenhando a cruz aqui para você, ó. Sim. Primeiro você vai pegar a cruz, vou pintar de vermelho, que só tem números. É essa perna da cruz aqui, ó, que eu pintei de vermelho. Você vai pegar aí na sua calculadora e vai fazer 27 vezes 1,852. E fala para mim quanto que isso dá. Dá 50,004. 50,0? Porra, nem vou pegar esses vírgula zero seu aí não. Eu vou deixar só 50, tá bom? É praticamente 50, né? Agora esse 50 é quilômetros ou são milhas náuticas, João? Esse número 50 é uma distância em quilômetros ou em milhas náuticas? Vamos ler de novo na pergunta? Transformar 27 milhas náuticas em quilômetros. Tá comigo aí ainda, João? Tem algum problema? Essa reunião foi encerrada. Escutei um barulho. Por que foi encerrada? Eu não sei. Hã? Acho que não, cara. Só em Dracena? Ah. Um monte. Fique à vontade.
Vou ser bombardeado. Abertura. Voltei. Opa, estão de volta aí? João voltou. Renan. Neto. Tamo aí. Essas são os BOzinhos que podem ocorrer numa distância, mas paciência. Vamos lá. Já vou compartilhar a tela com vocês. Está faltando alguém? Acho que não, né? Eu já fico perdido, hein? Vou mandar bala. Respondendo a sua pergunta, você falou das milhas náuticas em km, né? Isso. Então é transformado em quilômetro por hora. Só quilômetros, não é velocidade, é só distância. Sim. Então esses 50 representam 50 quilômetros, beleza? Uma distância de 27 milhas náuticas é a mesma coisa que uma distância de 50 quilômetros. Fechou? Fechou. Ficou mais fácil agora de acompanhar, João? Ficou. Tipo assim, eu ia falar isso, não era só multiplicar o valor em milhas, em km, catar lá da tabela, mas só que era a mesma coisa, só que eu estava entendendo de forma diferente. É isso mesmo. Só que nem sempre esse número que você está vendo aqui que eu estou mostrando, ó, esse número 1, em outras regras que a gente vai fazer, não vai ser o número 1. Então não vai bastar multiplicar esses dois valores que você falou. A gente vai ter que dividir pelo terceiro, tá? Mas aqui por enquanto não vai ter que fazer essa conta não. Entendi. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? A minha lousa? Estou compartilhando com vocês, né? Dá pra ver. Isso. A regra de divisão, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, alguma coisa assim? Não? Multiplica pelo de baixo? Não, divide pelo de Não, baixo. isso aí que você está falando é MMC. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E a terceira? Transformar 2.000 quilômetros em milhas náuticas. Então, o que eu sei sobre isso? Eu sei que uma milha náutica corresponde a 1,852 quilômetros. Então, 2.000 quilômetros, olha a pegadinha, ó, onde eu vou escrever 2.000 quilômetros correspondem a X milhas. Muito cuidado para não escrever o 2.000 do lado esquerdo aqui, tá? Tem que ficar ligado com isso, hein? Quilômetros embaixo de quilômetros. Agora faz mais sentido aquela regrinha completa. Cadê a perna da cruz que só tem números? Tô pintando ela aqui, ó. Que conta que a gente deveria fazer? Mas não vamos nem fazer isso na calculadora, hein? Pelo amor de Deus. Quanto que é 1 vezes 2.000? 2.000. A terceira conta, divide pelo cara que sobrou. Então você vai pegar 2.000 e dividir por 1,852. 1080, tudo bem? Ó, porque deu 1079,9. A ANAC não exige essa precisão toda. Então eu vou colocar aqui 1080. Então a chance de vir aproximado vem muito, então. Ah, muito. Você quer ver quando você fizer o curso de piloto comercial, aí você vai ver o que é aproximação. Meu Deus. Lembrando que agora estou transformando quilômetros em milhas náuticas. Então vou colocar aqui a abreviação de milha náutica. É o N primeiro mesmo, tá? Porque isso aí vem do inglês e aí no inglês é tudo invertido aí, né? Nautical miles. Beleza? Chega de conta, pô. Assim vai parecer que eu tô dando aula de matemática, credo. Sai pra lá. Outra coisa que
pode aparecer aí para vocês fazerem uma conversãozinha. Isso aqui, cara, ó, eu não vou nem fazer conta com vocês agora, tá? Mas quando a gente vai falando de regulamento, os regulamentos trazem lá o que é um avião leve, o que é um avião médio, o que é um avião pesado. Aí no regulamento vem lá tantos 1000 quilos. Só que aí na banca ele pergunta em libras. Então, se você não souber fazer a conversão de quilograma para libra, você está morto, você já perdeu uma questão fácil. É só montar com regra de 3, igualzinho a gente fez nos outros exercícios. Mas você vai ter que decorar aí, ó, que 1 kg corresponde a 2,2. E é óbvio que quando a gente chegar lá em regulamento daqui 1 mês e meio, vocês já vão ter esquecido. Mas eu vou relembrar vocês, tudo bem? Pelo menos na primeira vez eu vou relembrar, depois eu vou deixar vocês quebrar o nariz. Vamos entender o que é massa. Muito cuidado para não confundir massa com peso. Vocês estão acostumados a subir a uma balança na farmácia e dizer: nossa, como estou gorda, engordei muitos quilos. Toda mulher precisa perder 3 quilinhos, né? É uma coisa absurda. Aí, cuidado, isso não é o seu peso. Quando você fala, eu vou falar o meu, né? Porque, enfim, estou lá com 89 quilos. Esse é meu peso? Errado. Essa é a minha massa, tá? Meu corpo. E se eu fosse igual o Goku, lembra? Vocês assistiram Dragon Ball? Se eu fizer um teletransporte e cair lá em Júpiter, eu vou continuar com uma massa de 89 quilos. E se eu me teletransportar para a Lua, que tem uma gravidade bem menor, eu vou continuar com uma massa de 89 quilos. Ou seja, a minha massa, ela é, pelo menos assim, instantaneamente invariável. Tudo bem? Se eu pegar um bloco de tijolo e teletransportar ele para a Lua, ele vai continuar com a mesma massa. Deu para entender? Mas o peso é diferente. O peso é uma força. É a força com que a gravidade te empurra para o centro da Terra. Por isso que se você estiver num avião e quiser pular sem paraquedas, vai ser um negócio complicado. Porque a força da gravidade ela é tão forte e ela vai querer você bem pertinho, ela é muito ciumenta, sabe? Ela quer você próximo do núcleo da Terra. O problema é que tem as rochas, o chão no meio do caminho que vai te esmagar, tá? Mas essa é a ideia. O peso não é a sua massa. O peso é uma força que está te atraindo para o centro da Terra. Eu não vou porque tem um chão, né? O atrito impede que a gravidade me leve até lá. Mas se eu fosse capaz de cavar um buraco, um poço até o núcleo da Terra e pular dentro do poço, acredite, você vai parar lá no centro da Terra e de lá você não sai nunca mais. É claro que você já vai ter sido totalmente destroçado pela questão de pressão e de força, mas enfim, isso é um outro detalhe. Vamos deixar assim, vamos viajar na maionese, né? Então vai lá, massa. O que é massa? Massa é matéria, é quantidade de matéria, isso cai na banca. Ela vai te perguntar o que é massa? Massa é quantidade de matéria. Na aviação, a regra deveria ser usar só quilograma, mas de novo, países de origem inglesa usam a libra, então a gente tem que engolir essa. Já aconteceu mais de uma vez, avião ficar sem combustível, porque o cara abasteceu achando que era quilos, mas na verdade ele estava pondo em libras ou vice-versa, tá? Então isso dá BO, isso dá complicação, mas enfim, tem que ficar esperto. Densidade é um negócio bem legal. Eu sempre gosto de perguntar para vocês, vamos ver se estão espertos. O que tem, o que pesa mais? Enfim, vou perguntar de uma forma simples. O que pesa mais? 1 kg de chumbo ou 1 kg de palha? Tudo é um quilo. Tudo é um quilo. Tem mais quantidade que o outro, né? Então, pera lá. Ninguém pesa mais, é pegadinha. 1 kg de palha e 1 kg de chumbo tem a mesma massa, pesa a mesma coisa. A questão é o volume. Olha o que eu estou falando agora, volume, outra palavra importante que vai aparecer aí. O volume que 1 kg de chumbo ocupa no espaço é bem pequeno, certo? Na minha maleta de pesca lá, é muito pesado e a caixa é pequena. Por quê? Porque tem muito chumbo lá dentro para me pescar. Agora, para mim fazer 1 kg de palha, eu vou precisar de um pacotão, de um saco gigante. Então, o que vai variar é o
volume. A densidade é justamente a relação entre massa e volume. Vamos grifar junto aí, ó. O que é densidade? Razão entre a massa e o volume que ele ocupa, tá? Objetos que têm uma densidade grande, ele tem um volume muito pequeno, uma determinada massa, então isso faz com que a densidade aumente, tá? Geralmente expressa aí quilograma por litro. Litro não é para medir líquidos, tá? O litro, ele é uma unidade de volume, de capacidade, tá? Pensa em uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola. Aí você esvazia ela e põe água. Você põe ela na balança e ela vai dar praticamente 2 quilos. Porque 1 quilo de água, 1 litro de água equivale praticamente a 1 quilo de água. Então a gente fica com aquela ideia louca na cabeça. Mas coloca chumbo dentro da mesma garrafa de 2 litros. Vai pesar 2 quilos? Não, vai pesar muito mais. Então o litro é uma unidade de volume, tá? Então já coloca isso aí na mente. Olha o que acontece. A densidade do Avegás, que é a gasolina que a gente coloca nos aviões, que não é a mesma dos carros, ela é de 0,72 kg por litro, tá? E o que isso significa na real? Se eu pegar 1 litro desse Avegás e colocar em cima de uma balança, o que ele vai pesar é 720 gramas. Esse 0,72 quilos aí, se eu pensasse isso em gramas, seria a mesma coisa que 720 gramas, tá? Então, 1 litro de combustível de Avegás tem uma massa de 720 gramas, ou 0,72. Por que isso é importante, professor? Porque o dia que você for montar no avião e ele estiver sobre a sua responsabilidade, você sabe que existe um limite máximo de peso, tanto para o nosso teco-teco quanto para um Boeing. Só muda o tamanho, claro, as capacidades, mas eles todos têm um peso máximo de decolagem. Então, quando você coloca 20 litros de gasolina, você não está pondo 20 quilos. Então, esse cálculo, né, todo um cálculo que você faz já bem mais lá na frente, isso nem entra no curso de piloto privado, podem ficar tranquilos, uma coisa que você vai aprender a fazer lá na frente, mas você tem que manjar dessa densidade para poder saber com quantos quilos seu avião vai decolar. Dúvidas? Não? De boa aí? Agora sim, né? Peso. O peso não é a massa, o peso é uma força. E quem exerce essa força? A gravidade. Beleza? E é claro, né? O que é uma força? É mais difícil de explicar, mas enfim, vamos lá. Força é uma ação. É uma ação que tem uma capacidade de mudar o estado daquele objeto. Por exemplo, nesse momento, pense em qualquer coisa que esteja sobre a sua mesa aí, ó. Uma caneta, uma borracha. Esse treco aí estava parado até 5 segundos atrás, Vinícius, quando você enfiou sua mãozona aí e aplicou uma força. Qual que era o estado dessa borracha? Ela estava no que a gente chama em repouso. Ela estava parada. E ela ia permanecer parada aí até o fim dos tempos, até que uma força fosse capaz de alterar o estado dela, tá? Então, força é toda ação que é capaz de modificar a trajetória, a velocidade. Se ela conseguiu mudar o estado de movimento de um objeto, então é porque foi aplicada uma força sobre esse objeto, beleza? Trabalho, como eu gostaria de trabalhar na aviação. Esquece. Não estou falando para você esquecer o trabalho na aviação. É que trabalho que vocês estão estudando não é o trabalho que vocês aprenderam a vida toda. Esse é o trabalho físico, tá? O trabalho físico não é o profissional, ele é um cálculo, tá? E ele é calculado por um produto. Produto é quando é multiplicação, tá? Deixei no parênteses. Produto entre duas coisas importantes: a força que você aplica num objeto pelo deslocamento que você conseguiu provocar. Máquinas que usam esse conceito de trabalho, aqueles bate-estacas,
Já viram que faz aquelas perfurações de fundação de prédio, de casa, assim, do pessoal mais magnata, né? Então, eles usam esse princípio. Existe uma força que vai ser aplicada e a cada batida do bate-estaca, ele vai perfurando mais e mais na terra. Então, ó, depois tem a broca, não sei o que, mas enfim, o bate-estaca, ele vai fazer a junção de duas coisas. Eu tenho que ter força e tenho que ter deslocamento. Eu quero que vocês aí que estão me vendo, lindo e belo na tela de vocês, eu quero que vocês imaginem, eu sou um cara forte, hein? Musculoso até a tampa. Imagina que isso aqui é uma caneta assim, que pesa 1 tonelada. E eu estou peidando aqui para segurar essa caneta nessa posição. Tem trabalho no que eu estou fazendo? Não tem nem um pingo de trabalho. Tem força. Mas se não houve deslocamento, então o trabalho é zero. Da mesma forma, pode estar havendo movimento sem necessidade de você aplicar uma força. Por exemplo, uma nave espacial. Ela não gasta combustível para ir da Lua para Plutão. Ela acelera, liga o motor, acelera, atinge uma velocidade, que é a velocidade de cruzeiro, depois ele desliga o motor. No espaço não tem atrito, não tem gravidade, não tem nada. Ele vai na banguela, da Lua até Plutão. Olha que massa, não gasta nada de combustível. Claro que para sair daqui da nossa atmosfera o gasto é terrível, né? Mas lá em cima, você precisa de energia para quê? Se você quiser voltar, eu vou ter que reacionar os motores, vou ter que fazer uma curva, beleza. Mas o processo em si de você fazer uma trajetória não demanda gastos energéticos gigantescos não. Na verdade não precisa de gasto energético nenhum. Nesse momento, a nave está lá a 30.000 km/h no espaço e não tem trabalho nenhum. Por quê? Porque não tem força. O motor está desligado, então eu tenho deslocamento, mas não tenho força. Trabalho só vai existir quando eu tenho força e a partir dessa força eu tenho o deslocamento. Pensa numa carreta carregada e eu musculosão tô lá cagando nas carças e não consigo empurrar ela nem 1 milímetro. Não tem trabalho. Mas se vocês três que estão aqui na sala de aula e vocês que estão assistindo aí vierem me ajudar, aí todo mundo empurrando junto e a gente conseguiu mover essa carreta lá 1 metro, então nós todos juntos realizamos trabalho. Tem que ter força e tem que ter deslocamento, tá? Essa cai bastante, hein? A ANAC adora esse conceito de trabalho. O que é? É muito simples. É uma multiplicação da força pelo deslocamento. Você tem que ter entendido esses dois caras. Cai também, até pulei aqui, mas vou voltar. Lá na força, unidade de medida de força em Newton. A banca pode te perguntar. A unidade de medida do trabalho é joule. A gente fala joule, tá? Escreve-se joule, mas a gente fala joule. A ANAC também pode perguntar a unidade de medida. Há dúvidas aí do galera do online? Estão indo bem? Parou de fazer conta, né, João? O João já estava ficando preocupado já, né? Pai, depois do dia. É assim mesmo, calma que vai piorar, não esquenta a cabeça não. Energia. Bom, energia é combustível, né? A gente geralmente associa a isso. Se eu não me alimentar bem, eu não vou ter combustível para me levantar e vir dar uma aula bacana para vocês. Num conceito físico, ela é mais abstrata. Energia é tudo aquilo que permite que você realize o trabalho, não o trabalho lá no açougue, o trabalho físico, a força associada ao deslocamento. Então, a energia, a definição técnica, é tudo aquilo que permite a realização do trabalho. Então, aquela picanha que a gente come, lá, gostosinha, ela energia, né? O chocolate que você come para não ficar com sono na hora da aula, daqui a pouco começa a voar o apagador. Ainda bem que você não tem apagador mais aqui, ó. Desse jeito. Você quer ver o povo do online, deve estar tudo morrendo na hora dessa. Cara, comeu qualquer coisa, aquilo permite que você realize trabalho. E se você não realizar o trabalho? Então aquela energia fica acumulada aqui, ó, no meu pânceps, não é isso? Então é desse jeito. A energia, essa é famosa,
não pode ser criada nem destruída, apenas a gente transforma. Eu transformo a energia de um estado em outro estado, beleza? Unidade de medida também é joule, então o trabalho é joule e a energia é joule também, tá? Nosso próximo conceito, esse cara cai, eu vou pedir para vocês fazerem um asterisco aí na apostila, faz um asterisco aqui em potência, dá mais destaque para ele, porque ele é um dos que mais caem, a recorrência dele, né, é um dos que mais eles perguntam, o que é potência? A potência está associada à força, tá? Mas geralmente eu preciso colocar a unidade de tempo, nem que seja de maneira escondidinha, mas eu tenho que colocar o tempo nessa brincadeira. Eu vou voltar aqui para a tela para lembrar dessa minha caneta aqui, ó, de 1 tonelada. Eu vou realizar um trabalho aqui agora, tá? Eu vou mover isso aqui até acima da minha cabeça. Olha, ó. É muito pesado, desgraçado. Olha o tempo que eu estou gastando para realizar esse trabalho. Demorou um monte, não demorou? Porque minha potência, ó, uma porcaria. Um cara maromba pegaria essa mesma caneta de 1 tonelada e faria assim, ó, pum. Significa que o cara tem uma potência maior. Então a potência está associada à força, à realização do trabalho, mas tem o tempo envolvido. Não adianta eu ser capaz de realizar aquele trabalho, mas tão lento. Ou seja, minha potência é pequena, tá? Então eu devo realizar rápido. E isso vai indicar que você tem alta potência. Na ANAC, você vai responder que a potência pode ser obtida de duas formas, e aí eu não consigo te falar qual delas a ANAC vai te cobrar, tá? Existem duas formas de calcular a potência. Primeira, dividindo aquele trabalho que a gente já viu pelo tempo, e a segunda é multiplicando a força pela velocidade. Ou cai de um jeito ou cai do outro. Na ANAC vai cobrar de um ou do outro. Lembrando que lá na velocidade, quando a gente fala em quilômetros, é quilômetros por hora, não é isso? Olha o tempo escondidinho lá. Eu falei para vocês que tem o tempo? Tem também. E pergunta muito qual é a unidade de medida. Quando você vai comprar uma lâmpada, você chega no mercado, aí você vai falar assim, eu quero uma lâmpada de tantos watts. É a potência da lâmpada. Se você pegar de muita potência, vai ficar bem clara a sua iluminação, né? Unidade de medida de potência é o watts. Isso cai pra caceta. Aceleração, próximo conceito. Alguma dúvida aí antes do próximo? Pessoal do online aí? Ô, professor, tirou uma dúvida aqui minha. Por favor. Hoje está sendo um resumo, no caso, né? Não, hoje é a primeira aula do curso. Ah, tá. Não, tudo bem. Tá? Primeira aula. Tudo que está sendo colocado aí é a primeira aula do nosso primeiro dia de curso. Beleza? Beleza. Aceleração, mais um conceito aí. Lembrando que a gente não vai fazer cálculos, ele não vai pedir para você calcular a potência, calcular a aceleração. Não tem. Ele vai perguntar o que é, como se calcula, tá? A aceleração nada mais é do que variação de velocidade pelo tempo. Então, olha só, eu tinha um Fiat, aprendi a dirigir um Fiat 147. Ele chegava a 100 por hora, mas ele levava meia hora para chegar a 100 por hora. Certo? É muito fraco, coitado. Já uma Ferrari é capaz de ir de 0 a 100 em 2, 3 segundos. Claro, tem uma potência, né, de novo, muito maior. A capacidade de aceleração de uma Ferrari é muito maior do que a do Fiat 147. Mas os dois são capazes de acelerar, certo? Sim, variou a velocidade, você está acelerando. Agora tem um detalhe. Sabe aquele pedal que você chama de freio no carro? Ou na moto? Ele também é um acelerador. Fisicamente falando, o que é a aceleração? Variação de velocidade. Essa variação pode ser para mais, mas também pode ser para menos. Tudo bem? Mas não vou nem entrar no se é positivo, se é negativo, não vem ao caso, porque no curso não é para isso. Mas, para ficar bem gravado, que a aceleração é mudança de
velocidade, tem que ter variação de velocidade para que a gente possa dizer que houve uma aceleração. Um carro está a 200 km por hora e ele fica mais 3 horas a 200 km por hora. Qual foi a aceleração dele nesse período? Zero, não acelerou nada, nem ganhou, nem perdeu. Então você tem um caso de velocidade constante, tá? Não teve força aplicada, não teve trabalho. Agora as 3 leis de Newton que vocês algum dia já estudaram, já viram falar, né? A segunda não cai na banca. Se você quiser fazer assim um risco, alguma coisa aí, tá? Não precisa estudar a segunda. Aí você fala, se não cai, por que você pôs? Porque meu lado professor de física não conseguiu excluir isso do material. Porra, são as 3 leis de Newton, como é que eu vou tirar uma? Tá? Mas a segunda é justamente o que a gente faz cálculo, ela não entra. Então cai muito a lei da inércia e cai aquela mais famosa de todas, né? Ação e reação. O que é a lei da inércia? Toma cuidado, porque a palavra inércia remete muito ao que está parado. É verdade, mas aquele carro que estava a 200 km por hora lá um tempão, ou a nave espacial lá viajando com o motor desligado, são casos de inércia também. Então, se você estiver em movimento com velocidade constante, isso também é considerado inércia, tá? Então, eu coloquei lá, ó, todo corpo parado vai ficar parado. Do mesmo modo, todo corpo que está em movimento, vou grifar só isso aqui, ó, para ficar bem claro a importância, ó. Todo corpo que está em movimento constante vai permanecer em movimento constante se ninguém for lá e meter o pé no freio, ou acelerar, ou fazer alguma coisa, tá? Aqui dentro do planeta é difícil pensar nessa consideração, porque tudo tem atrito com o ar, tem atrito com o chão, mas se você leva isso para o espaço já é mais fácil de entender, tá? Uma aeronave está lá, motor desligado, viajando a 30 mil km por hora, não mudou, nem ganhou, nem perdeu velocidade, ele está em inércia, e você vai ter que quebrar essa inércia se quiser que ele vá mais rápido ou mais lento do que isso. A terceira, ação e reação. Para toda ação existe uma reação. Então, se você der um tapa na cara de alguém, provavelmente a pessoa vai tentar mandar uma de volta, né? Geralmente eu dou um soco na parede, tá? Para demonstrar ação e reação. E como hoje é um dia normal, eu vou meter a porrada na parede. Bater de uma forma que os caras vão enxergar lá. Deu para escutar aí? Você viu que eu bati de verdade, né? Ó. É interessante que se eu desse uma porrada com uma força maior, a parede ia devolver uma força maior na minha mão. Se eu bater mais devagar, ela ia devolver uma força. Então é a mesma força. Aí você vai falar assim, tá, por que quebra a sua mão e não quebra a parede? Porque minha mão é feita de osso, né, e carne, e é molinho, porque eu não estou no hábito de dar porrada em ninguém. E a parede é feita de concreto, de tijolo. A diferença é o tipo do material, tá? Mas enfim, é importante que vocês saibam, imaginando que aqui seja a parede, ó. A mesma direção, ó, se a força aplicada for horizontal, a parede vai devolver uma força também horizontal. Isso é a direção. A direção da aplicação da força foi horizontal. A palavra sentido, ela é mais complicada de você entender. No dia a dia, você pode achar que direção e sentido é a mesma merda, mas não são. Direção é a horizontal. Sentido, existem 2. Existe o sentido, que é o meu soco, que vai no sentido da parede, da mão para a parede, mas existe a força da parede, que vai no sentido oposto. É da parede para a minha mão. Eu gosto de pensar esse exemplo numa rodovia. Quando eu penso aqui, Dracena, Panorama, Dracena, é uma direção. Agora, tem carro que está indo num sentido e tem carro que está vindo em outro sentido.
Deu para vocês entenderem? A direção é horizontal, vai colocar que você está indo, né? Se fosse uma estrada perfeitamente plana, seria uma direção horizontal. E os sentidos? Opa, tem o sentido panorama Dracena e tem o sentido Dracena panorama, tá? Então, cuidado. Tem que lembrar para a banca que para toda força, para toda ação, existe uma reação. Mesma intensidade é porque se você bater forte, ele devolve forte. Se ele bater fraco, devolve fraco. Mesmo sentido, mesma direção, mas sentidos contrários, sentidos opostos, tá bom? Mesma intensidade, mesma direção, os sentidos é que são trocados. Tá vendo, rapaz? Eu quase quebro a mão aqui para dar aula nesse negócio. Vou te falar, viu? A gente se sacrifica pelos alunos, não. Essa é boa, cara. Essa é boa. Essa vai já uma dica de grátis aqui para as meninas, porque é uma coisa que eu passei para minha esposa, que é como você poder usar o conhecimento de física para resolver um problema sério. Todo mundo fala que as mulheres não conseguem trocar um pneu de carro. Se o pneu estourar, a mulher não troca, porque não sabe. É claro que a mulher sabe trocar um pneu. Qualquer pessoa na face da terra é capaz de entender que você vai arrancar 4 parafusos, tirar um pneu furado, colocar um pneu cheio, e toda mulher tem força para colocar um pneu. O que a mulher às vezes não tem força é para soltar os parafusos. Porque a chave de roda que vai equipar o seu carro é uma chave pequenininha. Uma porcaria, tá? E você precisaria fazer muita força para poder soltar esses parafusos. O que eu faço? E no carro que minha mulher usa sempre tem uma barra, um cano de ferro desse tamanho assim, ó. E aí eu encaixo essa barra de ferro na chave de roda, e aí ela sobe em cima daquele negócio e pula. E aí, com a força dela pulando em cima da chave, ela consegue soltar todos os parafusos numa boa. Fora que se aparecer alguma mané atrapalhada, você ainda pega a barra de ferro e taca na cabeça do cara, entendeu? Então, essa é a lógica. Quando a gente vai abrir uma maçaneta de porta, você vai lá e é a coisa mais fácil do mundo. E quando a maçaneta quebra, fica só aquele toquinho, aí você já não consegue. Você precisa de um alicate para ir lá e conseguir fazer uma força para abrir essa porta. Então, o torque ou o momento é quando você aplica uma força e, como resultado dessa força, o movimento seguinte é um movimento circular. Para soltar os parafusos da roda do carro, o movimento é circular. Para você abrir a maçaneta da porta também é circular, é só um pedacinho, né? Não chega a ser uma volta completa, mas ele também tem sentido circular. Então, toda vez que você aplicar uma força e isso gerar movimento de rotação sobre um eixo, isso é chamado de momento ou torque. Será que isso é importante no estudo da aviação? Por acaso tem uma hélice ali, né, no motor a pistão, né? Você tem uma hélice ou um turbo-hélice, tem uma hélice que está girando ali, não é isso? E isso provoca torque, e isso é até indesejado para nós, porque vai atrapalhar você no seu voo. Então o engenheiro já tem que calcular qual que é o torque que é, para que pelo menos em voo de cruzeiro ele seja minimizado. Mas vocês vão estudar aqui mais à frente que justamente na hora de pousar e decolar o avião é justamente quando essa força do torque aparece, e aí é a hora que você tem que desenvolver, né, a habilidade para poder pousar o avião. Na prática você sente bem pouco isso, tá? Mas dependendo do avião, né, se o avião tem muito torque, muito motor e bem levinho, aí você pode sentir isso, uma incidência maior. Aqui em avião de treinamento você não vai sentir isso não. O torque, então, seria a rotação da hélice com o avião estabilizado. Sim, ele vai provocar imagina que a hélice gira no sentido anti-horário. Ele vai provocar no avião que o avião gire no sentido horário. Lembra que a gente estudou ação e reação? Para toda ação existe uma reação. Então, o torque da hélice girando no sentido anti-horário provoca um giro no avião inteiro, no charuto do avião no sentido oposto, tá?
Então é na hora que você está vindo para pouso ali, aí você está sentindo, oh, nem está ventando, eu estou sentindo o avião ser jogado para o lado. Então você corrige com o manche está ali para isso, tá? Mas na prática deve ser tão fraquinho isso que e a gente vem para pouso também com o motor praticamente zerado, então você não sente tanto isso não, tá? Deixa eu perguntar, torque então vai em várias funções até mesmo dentro do motor, tipo nos pistão que tem como é que fala? Não chega nesse ponto. A verdade é que o motor está preso na carcaça do avião pelo cárter. A gente vai estudar isso em conhecimentos técnicos, tá? Então toda a tração que o motor desenvolve para a aeronave é como se ele arrastasse a carcaça, a fuselagem, a asa, todo o componente pelo cárter, tá? O cárter é fixado no berço, que são estruturas metálicas, então toda a força do motor faz com que ele seja puxado, e aí também o torque vai justamente na onde o motor é preso na fuselagem do avião, tá? Não dentro das peças, no pistão, no cilindro, ali não, tá? Então aqui tem exemplos, né? Chave de roda. Quanto maior o cabo dessa chave de roda, menor vai ser a força que você precisa aplicar para soltar esses parafusos. Então mantenha aí sempre uma barra de ferro no porta-mala, tem essas duas funções, ou trocar o pneu ou dar na cabeça de algum engraçadinho, beleza, meninas? Pressão, próximo item aí que a gente está estudando. Todos esses podem cair? Podem. Vai cair todos? Não, é óbvio que não, tá? Vai cair um, de vez em quando, vai ter simulado que você vai fazer que não vai cair nenhum desses, mas eu tenho que colocar, né? Pressão, de novo a palavra razão aí, ó. A razão é divisão entre a força e a área onde ela é aplicada. Então, quando a gente se refere a uma força e essa força está sendo aplicada numa superfície, numa área, então isso provoca uma pressão, né? Existe a pressão atmosférica, existe a pressão dinâmica, que é o que a gente vai estudar agora, na sequência. Existem duas, tá? Pressão estática, grifem isso aqui, cai bastante, tá? Essas duas caem muito, mas a estática cai mais do que a dinâmica. Todos vocês aí que estão assistindo a aula online, todos nós estamos sujeitos à pressão atmosférica. É uma ATM que a gente fala, tá? É uma atmosfera. Se você mergulha numa piscina ou num rio, num lago profundo, geralmente você começa a sentir dor aqui no ouvido, né? Nos tímpanos. Por quê? Porque a massa de água que está ao seu redor está pressionando todo o seu corpo, uma pressão que é mais forte do que a pressão atmosférica que está aqui fora. E lógico, onde você é mais sensível e os tímpanos são muito sensíveis, você sente primeiro, tá? Mas num voo, você também sente isso. E aquelas pessoas que enjoam, embrulham o estômago, tem pessoas que são mais sensíveis, outras menos. Mas aí o cara fala assim, mas aqueles aviões grandes são pressurizados. Então, ser pressurizado significa que ele vai ter lá em cima 30 mil, 40 mil, 45 mil pés. Ele vai ter a mesma pressão dentro da cabine que nós temos aqui? Não. A pressão de uma cabine de avião comercial, ela fica estabelecida ali por volta do que seria 2.500, 3.000 metros de altitude. Quando os caras vão jogar bola lá no Peru ou na Colômbia, não fala que o cara sentiu o efeito da altitude, da dor de cabeça, da vômito. Então existe uma série de fatores fisiológicos que algumas pessoas sentem mais, outras pessoas sentem menos. Se você vai para a praia, você sente também, geralmente, né? As pessoas mais sensíveis sentem mais. Não é que às vezes a estrada é sinuosa, muitas curvas e você enjoa. É que a variação de pressão vai ocorrer de uma forma muito rápida. Num curto espaço de distância, numa curta distância, você vai descer, vai variar muito a sua altitude, 800, 900 metros. E aí a quantidade de ar, de massa de ar que estará sobre o seu corpo vai ser uma quantidade bem maior. Essa pressão sendo maior, você sente, e tem pessoa que dói o ouvido, tem pessoas que dá dor de cabeça, ânsia de vômito, enfim.
são coisas fisiológicas. Essa é a pressão atmosférica, é a pressão grifem com todas as forças da sua força aí, ó. Está pressionando o seu corpo, o nosso corpo, em todas as direções. Imaginem que nós estamos numa piscina, uma piscina de ar. Ele é invisível, mas você sabe que ele está ali, certo? Então nós estamos numa piscina, assim como os peixes estão lá, tem uma atmosfera para ele que é a água. Nossa atmosfera é ar, mas é um fluido, né? E é perfeitamente possível a gente utilizar esse fluido para voar, né? Da mesma forma que um cara consegue surfar no mar, né? Uma prancha, a gente também consegue surfar na nossa piscina de ar aqui se tiver asas e velocidade. A velocidade é importante. Até para o surf, né? Se o cara para em cima da prancha, ele vai afundar com essa prancha também, né? Sei lá, eu suponho. Não sei, depende também do material da prancha. Se for feito de isopor, talvez não. Existe agora a pressão dinâmica. Todo mundo aqui, ou aí no EAD, já brincaram com a pressão dinâmica. Quando você está na estrada e você coloca o braço para fora da janela. E aí você fica brigando com o vento, fazendo assim com a mão e tal. Se você alinhar o braço como se fosse uma flecha, no sentido, você não sente quase nada, né? Porque você nesse momento está fazendo uma projeção que é aerodinâmica, ou seja, você consegue perfurar essa camada com tranquilidade. Se você inclinar um pouquinho, você já vai sentir aquela força grande que joga seu braço para trás. Nesse caso, você está sentindo a pressão dinâmica. A palavra dinamismo, né, dinâmica, ela está associada a movimento. Então a pressão dinâmica é a pressão que só acontece quando você está em movimento. Depende, é claro, de quem? Da velocidade. Se você está no Fiat 147 a 20 por hora e põe o braço para fora, o máximo vai fazer uma moral, né? Oh, que legal! Agora, numa Ferrari a 200 por hora, colocar o braço para fora já não vai ser uma tarefa tão simples, tá? Você vai ter que fazer força pra caramba lá. Então, claro, depende da velocidade. Quanto mais velocidade, maior vai ser a pressão dinâmica. Maior vai ser a pressão dinâmica. Depende também da densidade do fluido. Observem que se você tiver com a Ferrari a 200 por hora aqui na nossa atmosfera, é uma coisa. Agora imagina essa Ferrari no fundo de uma piscina tentando se locomover. Ela não vai conseguir fazer isso da mesma forma, né? Por quê? Porque a densidade da água é maior que a densidade do ar. Então, além da velocidade, eu dependo do meio onde eu esteja. Se esse meio apresenta densidades diferentes, então o resultado também vai ser diferente. Isso é importante, porque a densidade atmosférica, ela muda. No nível do mar, lá na praia, você está tomando uma cervejinha lá, o guarda-sol, tal, gostoso. Ali é o grau máximo da densidade atmosférica, tá? Então tem muito ar sobre você. Você vai conseguir jogar bola, vai respirar legal, beleza. Subiu 1000 metros, ou 1000 pés, vou falar em metros no começo para vocês terem uma relação melhor. Você já vai ter uma quantidade menor de ar ali. Se você subir a 10.000 metros, 10 km de altura, daqui a pouco você está quase saindo do planeta. E o astronauta ele precisa daquele capacete, daquele cilindro de ar. Por quê? Porque quanto mais alto você vai, menor é a densidade do ar. Isso tem um problema, você não consegue respirar bem lá em cima. Por outro lado, você nunca vai ver um avião grande voando baixo. Ele só voa baixo para pousar e para decolar. Mas ele vai lá para 30 e tantos mil pés lá, isso aí vai dar quase uns 10 km de altura, tá? Por quê? Porque se lá em cima a densidade é menor, o atrito também é menor, ele vai mais rápido, ele vai consumir menos combustível. Então, um avião grande nunca vai ficar voando baixo, porque isso representaria um consumo de combustível muito mais alto. Ele não consegue desenvolver a mesma velocidade, tá bom? Então, ele sangra, ele gasta combustível para quê? Para subir. Para subir. Depois que ele atingiu lá a altitude de cruzeiro dele, aí ele deslancha, vai embora, tá? Agora a gente vai falar do conceito de vetor. O vetor, cara, é uma seta. Eu quero que vocês imaginem o vetor como uma setinha. E essa seta vai representar
alguma grandeza física. Por exemplo, a velocidade. Quando eu falo em velocidade, o que é a primeira coisa que vem na sua cabeça assim? Eu vejo um velocímetro de um carro a 100 por hora, o número é importante. Se eu tiver a 10 por hora, isso representa que eu estou parado. Se eu tiver 100 por hora, opa, já é uma velocidade bacana. Então eu tenho intensidade. Se vocês quiserem completar aí, tá? Intensidade é valor numérico, vamos pôr assim, valor numérico. Então eu consigo quantificar esse vetor, isso é importante. Uma aeronave, quando eu falo que a velocidade é vetorial, é porque eu consigo definir a velocidade desse avião. Consigo definir para onde ele está indo? A direção dele? Sim. Também, então, o segundo item que aparece aí, ó, é direção. Para que eu possa chamar uma grandeza de vetor, eu tenho que ter a capacidade de medir isso, ter intensidade. Eu tenho que ser capaz de observar a direção em que esse objeto está se movendo. Isso eu também consigo ver quando um objeto qualquer desenvolve velocidade. E sentido. De cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Isso aí também, em qualquer objeto que esteja em movimento, a gente consegue definir. Tem que ter esses três. Senão eu não posso dizer que ele seja um vetor. Mais exemplos de vetores. A força é um vetor. Eu consigo quantificar. Eu apliquei uma força de tantos newtons. Beleza, dá para quantificar. Apliquei essa força na vertical. Bonito, é a direção. Mas eu tenho que falar o sentido. Eu apliquei força de baixo para cima ou de cima para baixo? Porque aí vem o sentido. Deu para entender? A vertical é a direção. Mas eu ainda estou na merda. Eu ainda não sei se eu estou subindo ou se eu estou descendo. Não, apliquei uma força de cima para baixo. Então, beleza. Esse é o sentido da atuação da sua força. A força também é um tipo de vetor. O dinheiro é um vetor? Eu posso abrir minha carteira aqui agora, não vai ter nenhum centavo, porque o último 5 que eu tinha dado foi um pingo hoje. Mas enfim, eu sou capaz de medir isso, não é? Poderia abrir minha carteira e ver lá, eu tenho 5 reais, beleza, mas o dinheiro em si vai me mostrar para onde que ele está indo? Direção? Sentido? Não, então o dinheiro não é vetor. Deu para vocês entenderem? Então existem grandezas que são vetoriais, outras que não. Para efeito de banca, vetor é tudo aquilo que possui esses 3 itens aí, ó, que vai aparecer no seu material para você grifar. Olha lá. Vetor, intensidade, direção e sentido. Só grife isso aí já é o suficiente, tá? Até aqui tá indo bem? Lembrando aí o pessoal aí, né? Não é que vai cair só isso na banca, não. Quem dera fosse só isso, tá? Mas hoje é a aula mais chata de todas, porque a gente só está falando de matemática, física aqui, mas não tem jeito, eu tenho que começar por isso. Por quê? Daqui a pouco a gente vai falar do avião que está em subida. E o que acontece com a densidade do ar? Se você não souber o que é densidade, eu estou morto, então eu vou ter que explicar tudo de novo, não adianta. Qual é o outro exemplo que você chama de vetor? Força. A força. A velocidade. Força, aceleração, tá? Beleza? Vamos lá, agora a gente vai falar da lei dos gases. Primeira coisa que é importante, a lei dos gases, ela é feita, ela é medida, ela foi elaborada em ambiente controlado, em ambiente fechado. Então o que a gente vai estudar aqui é o comportamento da pressão, da temperatura e do volume, mas lembrando que a gente estará sempre em ambientes controlados, fechados. É diferente de lá fora. Lá fora eu também vou ter essas grandezas, a pressão atmosférica, a temperatura do ar, volume não, mas a densidade do ar, que varia também de manhã, tarde. Então, esses itens aí, ó, densidade, pressão e temperatura, eles estão amarrados. Mas já põe na cabeça, porque a ANAC vai tentar te ferrar.
o que a gente estuda para a lei dos gases não necessariamente acontece lá na atmosfera. Então você tem que entender no conceito da pergunta, lá do enunciado, ler direitinho e ver como é que você vai responder a pergunta, tá? Só fazendo questões mesmo que vocês vão ver isso na prática. Vamos lá. Composta por 3 análises que envolvem as grandezas Griffin: pressão, densidade e temperatura. Essas são as perguntas mais chatas. De tudo que a gente já viu até agora, isso é mais chato. Porque o resto é memorizar, decorou, entendeu? Foda-se. Essa aqui é mais chatinha. Por isso que eu inventei uns negócios diferentes aqui para te explicar. Vamos lá. Em cada uma das 3 análises, eu vou manter uma das variáveis constante. Tá? Então, sempre eu vou prender uma, eu vou falar, essa aqui não muda. E aí eu aumento a temperatura e o que vai acontecer com a outra? É isso que a gente vai fazer. Uma fica congelada, não em termos de temperatura, tá? Em termos de valor, fica preso. E aí eu vou mexer nas outras para ver o que acontece. Vamos lá. No primeiro caso, a gente vai manter a densidade constante. Então, não vai mudar. Se a densidade não muda, eu vou pensar que não vai mudar nem a massa, nem o volume. Isso é tudo abstrato, não é? Mas agora você vai pensar numa lata de leite condensado. Isso é bem real para você, não é? É fácil de mentalizar. Nós vamos colocar essa lata de leite condensado dentro de uma panela de pressão e vamos tacar no fogo. Considerando que essa lata não vai arrebentar, tá? Ela vai resistir lá ao fogo e tudo mais, a temperatura. Vai mudar o volume da lata? Vai mudar o que você tem lá dentro? A massa que está lá dentro? Muda a consistência, né? É gostoso de botar no pão, né? O gosto muda, mas vamos focar no que a gente precisa. Vai mudar a massa? Vai mudar o volume da lata? Também não. Então, fechou? Então, a densidade vai ser mantida a mesma. E aí o que vai acontecer? Acontece que você vai tacar lá no fogo, então vai ter aumento de temperatura. O que vai acontecer com a pressão, que é o terceiro elemento? Essa é a sacada. O que vai acontecer com a pressão? Bom, meus amigos, é muito simples. Experimenta tirar ela do fogo, rápido, pegando fogo, muito quente ainda, muito quente, faz um furinho nela. Vai espirrar leite condensado longe, não vai? Por quê? Porque a pressão dentro da lata aumentou, ficou maior do que a nossa pressão aqui da atmosfera. Então, vai espirrar leite condensado na sua cara. E cuidado, vai te queimar, tá? Então, mantendo a densidade constante, você vai lembrar do quê? Cozinhar a lata de leite condensado. Olha que jeito fácil de você memorizar isso aí. Se você aumentar a temperatura, vai haver um aumento proporcional de pressão. Eu coloquei uma palavra assim, bem discreta ali, proporcional, né? Em letras garrafais. Porque isso significa que se eu dobrar a temperatura, eu dobro a pressão. E assim por diante. Se eu triplicar a temperatura, eu triplico a pressão. Ou seja, tem uma matemática amarrando isso aí, exata, tá? Não é aproximado, não, é exato mesmo. Então a ANAC usa a palavra proporcional, por isso que ela está aí em destaque. Mas foda-se, lembrou que aumentando a temperatura aumenta a pressão, ótimo. E se diminuir a temperatura? Diminui a pressão. Você põe ela na geladeira e depois de 2 horas você faz o furo da lata. Vai espirrar alguma coisa? Não espirra nada, por quê? Porque a pressão já caiu. Entenderam? Esse jeito de explicar ficou foda, mano. Vamos para o segundo item. Agora, a gente vai manter a pressão constante. Então, não vou mexer na pressão. E aí, quero brincar com a densidade e quero brincar com a temperatura. Tá bom? Para a gente entender bem, vocês vão pensar agora na panela de pressão. Mas não pensa mais na lata de leite condensado, tá? Primeiro era a lata, agora é só a panela. Qual que é a sacada da panela de pressão? Você sabe me dizer? Como que ela funciona? Sob pressão. Ou seja, a pressão dentro da panela é maior do que aqui fora e isso permite que a água ferva acima de 100 graus. Se a água que está lá dentro vai ferver acima de 100 graus, a gente consegue cozinhar os alimentos de uma forma mais rápida. Por isso que você cozinha o feijão na panela de pressão e não numa panela aberta. Demoraria muito mais tempo, você gastaria muito mais gás.
Essa é a sacada. Mas foda-se isso aí. Isso não cai a mão. Importante é a gente pensar que ela tem um sistema de válvula. Aquela porrinha fica girando lá e soltando vapor, não é? Então, para lá. Se ela está soltando vapor, a quantidade de massa dentro da panela não é constante. Vocês concordam comigo? Se ela está jogando vapor para fora, então é claro que a diferença é pequena. Você está jogando coisa para fora. Se aquela porra entupir, o que acontece? A sua panela explode, porque vai chegar um ponto que o aço que ela foi feito não vai ser suficiente para aguentar a pressão. Olha, para ver o tanto que a pressão pode exercer força, né? Danifica a sua panela, explode, pode acontecer, é feio. Então vamos lá, por que ela não explode? Porque ela tem um sistema de válvula que mantém a pressão constante. Ela sobe, mas quando a gente fala que a panela pegou pressão, a partir daquele momento a pressão não aumenta mais e não diminui também. Então a pressão fica constante. A gente vai analisar então a lei dos gases sobre esse ponto de vista. Uma panela que já pegou pressão, a pressão dentro da panela é constante. Estou cozinhando agora uma ponta de peito. Sabe aquela puta que tem uma puta gordurona assim, mas a carne é top demais, né? Mas ela tem uma baita de uma parte de gordura assim que eu uso para pescar, aliás. É muito boa a isca. Tá bom. Quando você pega a ponta de peito lá no açougue, ela tá dura, tá grossona, né? Densa, tá? Mas depois que ela ficou lá não sei quantas horas na panela de pressão, quando você abre a tampa, aquilo virou uma gordura, não foi? O que aconteceu com a densidade? Diminuiu. Aquilo que era denso, grosso, a gordurona, virou óleo. Eu aumentei a temperatura, porque eu taquei a panela no fogo, mas a densidade diminuiu. Depois do almoço, eu coloquei essa panela na geladeira e depois só fui mexer nela na hora da janta. Quando você abre a tampa e você olha lá dentro, não tem óleo mais, virou uma gordura de novo, virou um sebão, uma camada grossa. O que aconteceu com a temperatura dentro da geladeira? Diminuiu. A temperatura diminuiu, a densidade aumentou. Então elas agora estão na contramão. Mantendo a pressão constante, aumentou a temperatura, a densidade diminui. Diminuiu a temperatura, a densidade aumenta. Eu vou dizer matematicamente que elas são grandezas inversamente proporcionais, porque uma é inversa da outra, tá? Olha lá. O aumento da temperatura causa o quê? Diminuição proporcional da densidade. O proporcional, de novo, galera, é porque existe uma razão matemática nisso, tá? Se você dobrar a temperatura, a minha densidade cai pela metade. Olha que louco. Dobrei a temperatura, ficou mais quente, dobrou, a densidade diminui pela metade. Por isso que o avião só decola quando tá frio, quando tá... É muito mais gostoso voar quando tá frio, com toda certeza. Quando vocês são os que vão lá, o Vinícius veio outro dia para fazer um voo para ver como é que era e tal. O que eu falei para você? Venha cedo ou de tardezinha, porque é o horário que a temperatura tá mais baixa, a densidade é maior, né? Lembrando que isso aqui bate com a lei dos gases, mas a lei dos gases é para ambientes fechados, controlados, e lá fora alguma coisinha vai ser diferente, tá? A gente vai estudar lá fora também na imagem que vem na sequência ali. O terceiro item. Agora, oi, por favor, pode falar. Só avisando, daqui 2 minutos vai cair a chamada. Vai cair a chamada? Para todos. Vai, tá avisando aí. Ah, será? Eu não estou vendo essa tela. Será que foi o que aconteceu da outra vez? Bom, é para todos. Cara, eu mando de novo o link, tá? Mas eu já até sei o porquê que vai estar acontecendo isso. Amanhã já não acontecerá. Da sala, né? Não, eu vou usar minha conta de professor, que ainda não fui desligado do estado, e aí eu não tenho limite de tempo, tá? Mas beleza. Vou tentar explicar sucinto. Não, nem vou correr, cara. Se cair, eu vou mandar o link de novo, tá bom? Vamos lá. Mantendo a temperatura constante,
Agora eu vou manter a temperatura e vou mexer na pressão para ver o que acontece. O exemplo clássico é você pensar numa seringa. Eu sempre tenho uma seringa aqui por perto, mas hoje acho que eu não tenho. Eu deixo até no avião, cara. Hoje eu não vou ter. Vocês vão ter que imaginar uma seringa aí, seus lindos. Eu vou colocar aqui, ó, na imagem. Vocês vão pensar numa seringa, tudo bem? Uma seringa, né? De espirrar água lá, que uma criança espirra água na outra, tudo mais. Nesse caso, fica bom, por quê? Porque, sei lá, tô brincando aqui com uma seringa. Geralmente a gente faz assim, né? Põe o dedo na tampa e tenta apertar no êmbolo aqui, ó. Tenta apertar. A gente tenta fazer essa brincadeira. O que vai acontecer? Bom, a temperatura é praticamente a mesma. A temperatura do ar aqui fora da sala e dentro da seringa, o ar é o mesmo, então existe até uma variação na temperatura, mas é tão pequena que a gente pode considerar isso uma temperatura constante. Nesse momento eu vou tampar a ponta da seringa e apertar o êmbolo. O volume de ar que tem dentro da seringa, ele vai ser comprimido até um certo ponto. Se o cara for mais forte, ele vai conseguir comprimir mais. Se ele for menos forte, ele vai conseguir comprimir menos. Mas toda uma criança consegue comprimir um pouquinho, porque o ar é bem compressível. Se tiver água dentro da seringa e você tentar fazer, você não consegue. Nem nada. Eu consigo um pouquinho. Não, você consegue porque tem um pouquinho de ar lá dentro ainda. Se for só água mesmo, você não consegue nada. A água é praticamente incompressível. Por isso que dá para pousar na água. Né? Quando faz aqueles pousos, acontece, já aconteceu, né? Pouso, conforme eu vou dando aula, eu vou lembrando de umas coisas e vou sugerindo a vocês assistir filmes, que são coisas bacanas que enriquecem o conhecimento de vocês. Sully, herói do Rio Hudson. Acho que tem até na Netflix esse, tá? Vale muito a pena, é um filmaço, é totalmente real o que aconteceu, real. É interessante tanto a parte da pilotagem, que mostra muito bem e tal, e também entender que eles vão sempre querer botar na nossa bunda. A culpa é sempre do piloto, tem que ser. Porque é mais fácil de jogar a culpa na gente do que o 737 MAX. Outro dia ele teve que ficar suspenso. Cara, isso foi um prejuízo que não dá nem para calcular. Entendeu? Agora, é mais fácil falar que foi o piloto que errou. Entendeu? Isso é barato, você põe outro no lugar. Entendeu? Fala que vai melhorar o treinamento e tudo se resolve. Tá? Então esse filme é bom, tanto pelo aspecto de pilotagem, das reações do cara. Você não tem muito tempo quando você está numa merda. Então ele pensou muito rápido e deu certo, e ele foi muito exímio na manobra, pousou num rio, lá em Nova York. Então, e não morreu nenhuma pessoa, ele foi o último a sair do avião. Cara, vale a pena mesmo. E depois vem toda a parte burocrática dos caras querendo botar no rabo dele, tá? E aí é muito bom, tá? Vale a pena vocês assistirem esse filme. Então, voltando aí para a nossa aula, você vê que eu viajo. Então, o que acontece quando você aumenta a pressão? O que está acontecendo é isso, ó. Eu tampei a pontinha e quando você empurra o êmbolo, o que está acontecendo lá dentro é a pressão está aumentando. A pressão aumenta e a densidade do ar, que é o terceiro elemento, a temperatura está constante, eu aumentei a pressão e quero saber a densidade do ar que está lá dentro. Essa densidade é maior ou menor? Maior. Porque a quantidade de ar continua sendo a mesma, num volume menor. O que a galera erra nesse quesito, quando a banca aperta, é isso, porque você tende a falar que quando a pressão aumenta, o volume diminui. Totalmente correto. Mas, até por isso, a densidade do material que está lá dentro da seringa vai ter uma densidade maior, porque a massa de ar é a mesma num volume menor. Então, terceiro caso, temperatura constante, aumento de pressão, aumento de densidade. Diminuiu a pressão, puxou o êmbolo de volta para fora,
A pressão diminuiu, a densidade também diminui. Isso é importante dentro de um cilindro. Agora sim, o pessoal que tinha falado aí, né, do cilindro, o que acontece do pistão? Opa, agora é. Porque se você aumenta a pressão lá dentro, né, aquela mistura de oxigênio, né, do ar com combustível, vem a faísca da vela. Se aquilo tudo está numa pressão alta, a potência que o motor vai desenvolver é uma potência bem maior. Pergunta de banca: o motor de um avião, ele vai te dar mais potência ao nível do mar ou a 50 mil pés de altitude? A 50 mil pés de altitude. Peraí. Não, peraí. Calma, Ó, vale para vocês também, seus miseráveis. Um avião a pistão, um avião normal, ele vai desenvolver mais potência ao nível do mar ou a 50 mil pés de altitude? Aonde ele desenvolve mais potência? Ao nível do mar. Pode chutar? Oi, Renan? Pode chutar? É o João. Ao nível do mar. Você vai comparar o motor com você, seu pulmão. Aonde você consegue jogar bola melhor? Na praia ou no topo do Everest? Ah, na praia, né? No topo do Everest, até o cara que é alpinista, às vezes ele precisa levar um balão de oxigênio lá, porque já nem tem oxigênio. E o motor do avião, ele precisa desse ar. Se não tem ar, ele também vai desempenhar uma potência menor. E isso interfere pra caramba em muitos dos acidentes com aviação pequena. Que é o cara que simplesmente aprende a voar, vai de qualquer jeito, passa na banca de qualquer jeito. Ele está acostumado a voar num lugar, num determinado horário, e aí ele fala assim: ah, eu decolo meu avião com 300 metros com tranquilidade. Beleza. E a vida inteira ele fica ali naquela pista que ele está acostumado. Aí um dia ele faz um voo para Roraima, e aí ele vai pousar numa pista lá que está a 3.000 metros de altura lá. Sei lá. No Roraima não dá tudo isso, mas vai dar tem umas elevações grandes. Mesmo em Minas Gerais, dependendo também do lugar, dá umas elevações maiores. E aí ele vê uma pista de 300 metros e ele fala assim: eu sou bom, eu sou foda, todo piloto é bom, todo piloto é invencível, imortal, né? E aí o cara, eu decolo, e aí ele não decola, ele morre. Por quê? Será que ele ficou ruim do dia para a noite? Não, simplesmente o avião não desenvolveu a mesma potência que desenvolvia onde ele estava acostumado. Só isso, só esse detalhe. O Renatinho, instrutor, fez o curso de INVA dele, de instrutor de voo, em Itanhaém, na praia. Ele fala que o negócio era muito bizarro. Pegava um Paulistinha, que é um avião assim, bem simples, uma motorização, sei lá, aqui dá 2.300, 2.400 RPM para decolar. Aí ele fala assim, era animal. Chegava lá, passava de 2.500 rotações, porque Itanhaém, nível do mar, tem oxigênio, o motor respira e dá potência. Aí ele foi fazer um voo, teve que subir a serra e pousar em Sorocaba. Beleza, na hora do pouso, você tira o motor e pousa o avião. Na hora de decolar, aborda a decolagem porque esse motor está quebrado, porque você estava dando 2.300. Mas não é que estava quebrado, é porque já variou a altitude e o motor sente isso e vai desempenhar menos potência. Ou seja, se ele decolava com 300 metros lá em Itanhaém, no chão, lá em Sorocaba ele precisou de 500 metros, precisou de 600 metros para embalar o avião e tirar ele do chão. Então, essas variações mudam totalmente a característica do voo. Esse é o tipo de coisa que eu tento passar para vocês, que aí já não é mais a banca, foda-se a banca, agora é o de vocês que vai estar na reta. Então, quando você vai voar, você tem que estar de olho na temperatura, no peso do seu avião, quanto de carga que você está levando, se está dentro dos parâmetros do manual. Você tem que ver uma série de coisas, umidade do ar, direção do vento, isso é clássico. Essas coisas são muito importantes. Eu gosto muito de ler livros sobre garimpo, essas coisas, e é fatal. O cara é acostumado a fazer aquele voo com o avião entulhado de porcaria, todo dia 7 horas da manhã. Ótimo, todo dia. 3 anos e o cara não teve um problema. Aí teve um dia lá que tiveram que fazer uma manutenção do avião dele, e aí ele foi decolar ao meio-dia. E ele foi com a mesma carga. Resultado? Esse cara até sobreviveu, teve traumatismo craniano, mas as pessoas que ele levava morreram, enfim, e o avião bagaçou.
Mas o cara ainda escapou, assim, é uma curiosidade, né? Mas deu para vocês entenderem? Então, quando a gente estuda a questão da pressão, a questão da temperatura, da densidade do ar, porque isso impacta você, desde o voo aqui no aeroclube até o voo comercial que você vai ter. Se vai ter uma flutuação, se vai ter um afundamento, quanto avião agrícola já não caiu por causa disso? Porque o cara está acostumado a fazer um procedimento lá e dá sempre certo. Mas um dia a atmosfera, cara, ela muda o tempo todo. Um dia ele ficou aplicando até mais tarde, já era 11h30, ele foi fazer a mesma gracinha que ele fazia sempre, e aí a atmosfera falou assim, não, hoje você não vai ter sustentação. E o motor engasga, e a asa que está acostumada a ter aquele ar grosso, denso, para dar sustentação, não tem mais aquela sustentação. É hora que dá as merdas. Vocês entenderam? Então, esse conhecimento não é à toa. Beleza? Bom, 10 horas, ó, hoje eu tô... hoje é o primeiro dia de aula, então eu tô assim bem certinho, né? Pra vocês verem que eu sou um cara organizado. Mas vocês que não falam pra mim, professor, ó, já deu sua hora não, porque eu passo batido. Pessoal aí do online, dúvidas? Dúvidas? Renan, Neto, João? Tranquilo. Eu ia te perguntar, todo final de aula, assim, né, eles passam um resumo para fazer ou é só um simulado mesmo? Não entendi, João, perdão. Final de aula, assim, a gente passa um resumo ou é o simulado mesmo? Não, eu vou mandar umas questões para vocês, vou mandar um material com perguntas, tá? E na sequência eu seleciono as perguntas que eu gostaria que vocês fizessem aí na sequência, beleza? Antes de dormir, para o negócio ficar impregnado no cérebro. Vocês, quando chegar em casa, não acabou a aula ainda tem umas questões para fazer, tá? Mas agora a questão de fazer resumo, essas coisas, João, isso é muito pessoal, tá? É uma questão aí sua, se de repente você achar que você vai memorizar melhor fazendo um resuminho, aí é uma questão mesmo pessoal, tá? Aí você tem que ver como que você rende melhor, né? Vou fazer as duas. Beleza? Meus amigos, para quem não ficou com muito medo da aula de hoje e voltar amanhã, até amanhã para vocês. Beleza? Bom, Fiquem com Deus aí. Falou! Valeu, Rafael. Abraço.